Esses textos narrado aqui foi da revista Marie Claire. Assistam até o final para vocês entenderem esse babado. Agora roda a vinheta. Olá, seja bem-vindos ao meu canal. Antes de assistir esse vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais. Não esquece de ativar o sininho. Se puderem, nos sigam em nosso Instagram, deixarei na inscrição desse vídeo. 2 acusações de estupro e uma de tentativa de estupro contra Felipe Prior. Marie Claire teve acesso exclusivo a um documento que acusa formalmente o ex-BBB de violentar mulheres entre os anos de 2014 e 2018. Conversamos com as vítimas e suas advogadas, que explicam o caso. Procurado pela reportagem, Felipe não quis se posicionar, depois de sua assessoria negar os fatos. Na madrugada de 9 de agosto de 2014, Temis, aqui protegida por um pseudônimo, hoje com 27 anos, foi a uma festa na USP, que comemorava os Jogos Universitários das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, chamados de Interfal. Ao final do evento, pré-Interfal, ela e uma amiga, que chamaremos de Atena, aceitaram a carona oferecida por Felipe Antoniazzi Prior, à época aluno do curso de arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Temis disse se encontrava bastante alterada na ocasião, pois havia consumido bebida alcoólica. Segundo ela, Felipe teria deixado Atena em casa e minutos depois parado o carro na rua e desligado o motor. Neste momento, teria se lançado sobre Temis e começado a beijá-la, passando a mão pelo seu corpo. Em seguida, a arrastou para o banco de trás do veículo. Conforme depoimento que Temis concedeu às suas advogadas, e presente na notitia criminis, protocolado no Departamento de Inquéritos do Fórum Central Criminal, em 17 de março de 2020, pelas advogadas Mayra Pinheiro e Juliana de Almeida Valente, a fim de dar início a uma investigação criminal, ao qual Marie Claire teve acesso exclusivo. Felipe tirou a roupa dela e abriu a própria calça, deixando seu genital para fora, devido à embriaguez. Ela disse que não conseguia oferecer resistência física, mas que falou não a ele muitas vezes, deixando claro que não queria ter relações sexuais. Felipe teria reagido dirigindo-se a ela aos gritos, dizendo: para de ser fresca. No fundo você quer. Não é hora de se fazer de difícil e, diante das seguidas negativas de Temis, insistido: quer sim. Então, Felipe teria estuprado Temis. Temis relatou que a violência do ato foi tamanha que causou uma laceração em seu lábio vaginal esquerdo, o que fez com que rapidamente sua roupa, o banco do carro e a roupa de Felipe ficassem ensanguentados. Por causa da dor, começou a chorar. Isso teria feito Felipe parar. Ela acredita. Como a quantidade de sangue era grande, ele perguntou se ela queria ser levada ao hospital. Temis respondeu que queria ir para casa e mais nada. Felipe assentiu. Seguiu viagem. A deixou no portão de sua residência e foi embora. Naquela mesma madrugada, Temis foi ao hospital acompanhada da mãe, que pediu para ver o ferimento e notou um corte de cerca de 3 dedos de comprimento na região genital, profundo o suficiente para chegar até o músculo. Como consta no documento, precisou vestir uma fralda geriátrica para conter o sangramento e a mãe não quis dar detalhes do acontecido. No hospital, foi atendida por 3 médicas, para as quais também escondeu a violência que havia sofrido. Diante da pergunta de uma delas de quem que fez isso, Temis falou que havia sido um namorado. Em casa, ficou uma semana de cama, precisando de ajuda para andar e ir ao banheiro.
Diz que teve dificuldade de abordar o estupro nas tentativas de começar um tratamento psicoterápico. Conta ainda que cerca de um ano após o estupro, passou a vivenciar crises de pânico e precisava de apoio para ir e voltar do trabalho. Tinha crises de choro no meio da rua e não conseguia sair do lugar. Em vários desses momentos, tinha flashes do estupro. Tudo para mim se resume a uma grande agonia no peito, disse Temisa Marie Claire em uma conversa por telefone. Simplesmente coloquei a violência que sofri debaixo do tapete por 6 anos. Achei que não lidando com ela, sumiria em mim. Atrasei 2 anos da minha faculdade por causa do estupro. Tranquei todas as matérias do curso porque vê-lo todos os dias era torturante. Ele é um cara impulsivo, agressivo. O que mostrou no BBB não chega perto do que é na vida real. Tenho medo do que pode fazer, mesmo diante de uma acusação formal, com advogada e tudo. Mas não posso mais guardar esse mal para mim, afirmou. Ainda de acordo com o documento, durante os Jogos Interfal de 2016 no município de Biritiba-Mirim, Felipe teria praticado o crime de tentativa de estupro contra a estudante Freia, também aqui sob pseudônimo, hoje com 24 anos. Segundo o depoimento dela, ele se aproveitou de seu estado de embriaguez e a persuadiu a ingressar em sua barraca no camping dos Jogos Universitários. Após abordá-la em uma festa, na barraca, aconteceram as tentativas de estupro. Ela relata que Felipe tentou penetrá-la no ânus por 2 vezes. E diante da negativa, disse com temor: "Eu não quero. Não quero." A conteve fisicamente usando de sua força. Diz ainda que o estupro não foi consumado, porque ela o empurrou usando os braços e pernas e conseguiu a fugir, apesar de ter entrado na barraca do acusado. Freia diz que quando percebeu que não havia camisinha para o sexo, se recusou veementemente a continuar a relação. Mas ele insistiu usando força física. Quando começou o BBB, vi um Twitter de uma garota que dizia que o Felipe tinha fama de assediador no Mackenzie. Foi quando entendi que a violência que sofri não era única. Mandei uma mensagem para a garota e disse a ela que se aparecessem mais vítimas, me manifestaria. Dessa forma encontrei Temis, que me contou que além do estupro, tinha um boletim médico comprovando a laceração em seu genital, disse Freia. A Marie Claire também em entrevista pelo telefone. A partir desse encontro, decidiram agir. Nos Jogos Interfal de 2018, realizados no município de Itapetininga, Felipe teria cometido outro estupro. Dessa vez contra Isis, também sob pseudônimo. 23 anos atualmente. De novo prevalecendo-se do estado de embriaguez dela. O relato é parecido com os anteriores. De acordo com Isis, Felipe a chamou com muita insistência para entrar na sua barraca, onde iniciou relações sexuais com ela de maneira consentida. No entanto, após ele passar a agir de maneira agressiva, Isis verbalizou que queria parar, o que não surtiu efeito. Segundo o documento obtido por Marie Claire, o acusado desferiu tapas no rosto e por todo o corpo de Isis, mesmo depois de ela dizer que estava sentindo dor e por diversas vezes que queria interromper a dinâmica. Chegou a chorar, conta. Mas ele disse diversas vezes que não a deixaria sair dali. A uma certa altura, a teria colocado deitada de barriga para baixo e se pôs sobre seu corpo, de forma que ficasse imobilizada no chão, mesmo após terminar o ato sexual. A empurrou e puxou de forma que ela caísse sobre o colchão, fazendo com que não conseguisse se desvencilhar da situação. Ela apenas conseguiu sair de dentro da barraca depois que ele caiu no sono.
Ao amanhecer, naquela noite, na barraca ao lado, duas testemunhas escutaram Isis chorar e pedir que o acusado parasse. Uma voz feminina chorando. A voz dizia: para. Tá me machucando, e continuava chorando. Essas testemunhas sustentam a versão de Isis no documento da acusação. As meninas que moram comigo gostam de assistir BBB. Imagina ter que ver a cara dele todo dia? Mas ao mesmo tempo foi importante para que eu pensasse no passado. Eu achava que ia superar através do esquecimento. E vê-lo na TV me despertou muitos gatilhos e medo de me relacionar com homens. Afirmou Isis a Marie Claire. A maneira reiterada e habitual com que Felipe incorria nesse tipo de conduta levou à deliberação, por parte da comissão organizadora do Interfal, do impedimento de seu acesso ao ambiente dos jogos universitários. O relato da violência sofrida por Isis foi determinante para essa decisão. Segundo Mayra, a advogada das vítimas, seu caso foi reportado à Comissão Anti-Opressão do Interfal. Sem grandes detalhes. Ainda durante os jogos, na reunião de fechamento, em outubro de 2018, foi novamente mencionado, juntamente com outros relatos de assédio por estudantes de outras faculdades. E em face disso, foi decidido que Felipe não poderia mais participar dos eventos relacionados aos jogos. No entanto, até a entrada de Felipe na 20ª edição do Big Brother Brasil, ninguém prestou queixa oficialmente. As denúncias começaram a aparecer nas redes sociais em janeiro, indicando que ele teria tido um mau comportamento durante o período da faculdade, especialmente contra as mulheres. A Interfal foi questionada nas redes, conforme mostra o tweet de Morestidia, publicado do dia 27 de março. Em resposta à usuária, a Interfal escreveu: temos ciência do que está acontecendo e nos pronunciaremos no momento certo. Tentamos contato com a Interfal, que não se pronunciou até o fechamento deste texto. Apesar do apoio de Neymar, que, segundo a coluna da jornalista Patrícia Kogut, o convidou para assistir a um jogo do Paris Saint-Germain na França, do Corinthians e outros perfis famosos, Felipe foi eliminado do programa na última terça-feira, dia 31 de março, com 56,73% dos votos. Sobre as acusações contra o participante, a comunicação da Rede Globo informou a reportagem de Marie Claire, que no Brasil é publicada pelo mesmo grupo. A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, como se percebe diariamente em seus programas jornalísticos, e mesmo nas obras do entretenimento. E entende que cabe às autoridades a apuração rigorosa de denúncias como estas. O trâmite da acusação. A criminalista Mayra Pinheiro, advogada das 3 mulheres, explica como chegou às histórias de estupro, e por que foi importante reunir testemunhas para formar a denúncia. Esse trabalho começou no final de janeiro, a partir da conversa com a primeira vítima. Conforme tivemos informações sobre a existência de outras, percebemos que, para que os fatos fossem relatados com a devida profundidade e complexidade, teríamos que fazer uma investigação defensiva abrangente. E assim chegamos à segunda e à terceira vítimas e às demais testemunhas. Tivemos inclusive notícia de pelo menos uma outra, que acabou preferindo não depor. Além de Mayra, a advogada Juliana de Almeida Valente também representa Temis, Freia e Isis. No Brasil, o crime de estupro consta no artigo 213 do Código Penal.
e consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O estupro é tipificado como crime hediondo e é válido mediante violência real, agressão, ou presumida, praticado contra menores de 14 anos. Alienados mentais ou pessoas que não possam oferecer resistência. Atualmente a pena é de 6 a 10 anos de reclusão, aumentando para 8 a 12 anos quando há lesão corporal da vítima. Sobre o fato das mulheres não terem registrado boletim de ocorrência na ocasião dos crimes, Mayra diz: precisamos entender que lidamos com vítimas reais e não ideais. Acompanhando esse tipo de caso cotidianamente, percebemos que infelizmente é comum que entre a ocorrência da violência e a decisão de denunciar passe um certo tempo. Isso tem a ver com o tratamento revitimizador que muitas dessas mulheres recebem junto às instituições, a falta de apoio de amigos e familiares e, de maneira geral, com a cultura do estupro, que normaliza situações de violência sexual e não cultua a valorização do consentimento. Todas as vítimas relataram sentimentos de culpa após os fatos. Isso é emblemático, pois revela como, diante desse tipo de caso, o senso comum tende a focar mais numa suposta responsabilidade da vítima em não ser capaz de evitar os atos do agressor. Ainda em relação à investigação por parte da acusação, Mayra afirma que, infelizmente, a violência sexual investida contra as mulheres no ambiente universitário é algo comum. No processo de pesquisa, encontramos diversos estudos sobre violência sexual no contexto universitário, em todas as faculdades, nos mais diversos torneios universitários ou em festas. Acontecem casos assim. É preciso pensar ações voltadas não só ao acolhimento de vítimas, depois que os atos de violência e assédio acontecem, mas em ações de caráter preventivo, que promovam uma reflexão profunda sobre questões relacionadas à masculinidade. Ações direcionadas aos possíveis agressores, que na maioria das vezes sequer compreendem, ou estão dispostos a compreender que suas ações podem ser vividas como graves e inesquecíveis atos de violência. As advogadas entraram com um pedido de medidas cautelares para que Felipe fosse proibido de manter contato com as vítimas e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de terceiros e internet. A solicitação foi acolhida pela Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo e aguarda julgamento. Como os crimes aconteceram em 3 cidades diferentes, a investigação poderá ser realizada por um grupo especializado do Ministério Público, ou se desdobrar em até 3 inquéritos policiais diferentes. A reportagem procurou Felipe Antoniazzi Prior para que ele respondesse às acusações. O primeiro contato com seu assessor de imprensa foi feito na quarta-feira, dia 1º de abril. Em uma mensagem de texto, pedimos um número de telefone para apresentar as denúncias. Diante da ausência de resposta, a reportagem enviou o conteúdo das denúncias em mensagens privadas para o WhatsApp do assessor às 11 horas da manhã da quinta-feira, dia 2 de abril. Diante do novo silêncio, ligou insistentemente em seu telefone celular. A resposta do assessor veio por WhatsApp a 12h40 dizendo: "Isso aí é mentira", escreveu. Diante da insistência para que respondesse às acusações, o assessor respondeu: "Acho que agora não. E logo depois, assim que eu entrar em contato com a família, eu te aviso."
Marie Claire deu o prazo um dia para que o assessor ou o próprio Felipe se manifestassem formalmente diante das acusações. O que não aconteceu. Apesar das tentativas da reportagem. Um novo contato foi feito nesta sexta-feira pela manhã, avisando da iminência da publicação da reportagem, outra vez sem resposta. As polêmicas no BBB 20. Felipe Antoniazzi Prior nasceu em junho de 1992 em São Paulo, onde cresceu e vive hoje. Aos 17 anos ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e concluiu a graduação em 2014. Atualmente, aos 27 anos, é sócio de uma construtora e de uma pizzaria na zona norte da capital paulista. Felipe mora com os pais Fátima Cristina Prior e Edmir Prior, e tem um irmão mais velho, Fábio Prior. O arquiteto é um dos personagens mais polêmicos do BBB 20. Logo no início do programa, o grupo formado por ele, Adson, Guilherme, Lucas e Petrix foi acusado de machismo por parte do público. Após Adson criar um plano para fazer com que algumas participantes comprometidas traíssem seus parceiros, a estratégia do quinteto deu errado e os amigos foram eliminados, restando apenas Felipe. Com a saída dos amigos, ele passou a ser o principal alvo das colegas para os paredões e foi escolhido por Ivy para ocupar o quarto branco, um cômodo isolado da casa. Felipe escolheu Gisele, com quem trocou beijos em uma festa, e Manu Gavassi para dividir o espaço e disputar um possível paredão. A vez que você se apaixonou? Eu? Uhum. Deixa eu pensar. Faz acho que uns 2 anos. 2 anos? Esse menino é mau! Nossa, que vilão de malhação real. 2 anos. E quanto tempo vocês ficaram juntos? Foi uma paixão breve? Não, é que a gente só tava ficando de boa. Foi amizade colorida? Não. Não era amizade? Não. Era um caso? Ah, a menina lá da faculdade, eu dei uns beijinhos nela lá, era gente boa. Mas uns beijinhos, não fez sexo, nada? Não. Ah, Prior. Verdade. Você se apaixonou com um beijinho que você deu? É? Não. Fiquei pegando a mina. Ela era boa, hein? Eu fiquei pegando a mina. Meu irmão, eu fui um cavaleiro, a mina foi pra casa, tal, ia no rally roll, na hora que ia rolar, ela falou, não tô à vontade, já tava no jeito já. Eu falei, fica tranquilo, então... Isso não se chama ser cavaleiro, isso se Foi chama não fofinho. fazer mais do que a sua obrigação como ser humano na Terra. Na hora tava rolando. Ela do nada falou, não tô à vontade. Eu falei, não, tranquilo, tipo, boa. Tá, mas sabe que isso é o básico. É o básico, sim. você ficou com ela mas na quantas hora eu vezes? poderia continuar, tipo, não forçando, mas eu poderia, tipo, continuar beijando ela, tudo normal e poderia rolar. Eu falei, não, se você não tá à vontade, vamos de boa, vamos respeitar seu tempo, tudo, essas paradas. Entendeu? Mas aí, você ficou com ela quantas vezes? É, quantas vezes? Ah, nem sei. 3? Mas... Ela estudava com 10? você? Aham. Então você conviveu com ela um tempão? Não era do meu semestre, não. Era mais do semestre mais novo. Ah, tá. E... Mas vocês conviveram na faculdade, então, mesmo tendo poucos dates? Sim, só que eu... Não é, mano. É que a gente tava se pegando, mas eu também continuava na bagunça. Em sua participação, o arquiteto se envolveu em algumas brigas e chegou a afirmar que grita até com a própria mãe. Entre seus rivais estavam Pyongyi e Daniel. Nas últimas semanas de jogo, Felipe ficou mais próximo de Babu. A aliança entre eles conquistou a simpatia de parte do público, e ele se tornou um dos favoritos ao prêmio. O paulistano foi eliminado no dia 31 de março com 56,73%. Em uma disputa com Manu Gavassi e Mari Gonzalez. O embate foi recorde de votação na história do programa, somando mais de 1,5 bilhão de votos. São organizadora do Interfal, jogos universitários em que o ex-BBB Felipe Prior
teria cometido um estupro e uma tentativa de estupro, se pronunciou sobre as acusações contra o arquiteto nesta sexta-feira, dia 3. Felipe Antoniazzi Prior, ex-aluno da Universidade Presbiteriana Mackenzie, não poderia ingressar e tampouco participar de nenhuma de nossas atividades a partir de outubro de 2018, devido ao recebimento de mais de uma denúncia, acusando de assédio, além de uma acusação de crime sexual durante o Interfal de 2018, a comissão organizadora, através dos deveres atribuídos a ela, visando garantir a segurança e o bem-estar de todos no evento, se reuniu no dia 21 de outubro de 2018, onde foi deliberada a expulsão permanente de Felipe Prior das demais edições do Interfal. Diz o comunicado oficial. Deixaremos a imagem aí no canto da tela. É só dar uma pausa no vídeo. Entenda o caso. Felipe Prior, eliminado do BBB 20, foi acusado de cometer 2 estupros e uma tentativa de estupro. De acordo com a reportagem publicada pela revista Marie Claire Brasil, nesta sexta-feira, dia 3 de março, o arquiteto teria cometido os crimes entre os anos de 2014 e 2018. Em conversa com quem, o pai de Prior, Edmir, falou sobre as acusações. Não garanto nada quanto às acusações porque para nós familiares isso não diz nada. Nunca recebemos intimação ou manifestação alguma legal. Só vou poder falar quando ele receber a intimação. Assim disse o pai do Prior. E você, o que achou disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E nos sigam no nosso Instagram, renatex.rga.